Você provavelmente conhece alguém que trabalha duro o mês inteiro, mas chega ao final sem nada. E talvez esse alguém até ganhe bem, mas não importa se são 2, 5 ou 20 mil reais. Tudo que entra também sai, não existe construção patrimonial. E aí que muita gente se engana, pensa que o sucesso financeiro tem a ver com ganhar cada vez mais, quando na verdade está muito mais ligado ao comportamento e ao planejamento daquela pessoa. O que separa quem enriquece de quem sempre vive no aperto não é inteligência, sorte ou emprego dos sonhos. É a forma como a pessoa lida com o dinheiro no dia a dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Após 20 anos investindo, pois é, já são 20 anos, comecei com 17, vejo que existem 3 fases pelas quais qualquer pessoa irá passar, do primeiro investimento até alcançar a tão desejada liberdade financeira. Essas fases, embora comuns, não acontecem da mesma forma para todas. Não existe um tempo fixo para cada uma delas. Você não fica X anos de uma fase para depois avançar para a seguinte. O processo é individual e depende de escolhas e disciplina. Mas antes eu tenho que ser honesto, né? Talvez o que eu vou falar aqui não seja novidade para você e tudo bem. Meu objetivo não é ser repetitivo, mas mostrar que não importa onde você está agora, é possível viver todas essas fases desde que você se comprometa de verdade com o seu futuro. Para começar, a maioria mede a vida financeira pela renda. Eu ganho tanto por mês. Só que renda é apenas fluxo. Entra, sai, ela desaparece. Para deixar isso claro, vamos imaginar 2 pessoas. Vou dar o exemplo aqui com Lucas e Ana. Ambos têm 20 anos, recebem 5 mil por mês. No papel, eles parecem iguais. Mesma idade, mesma renda. Só que o Lucas mora em um apartamento caro, mantém um carro financiado e compromete boa parte do salário com essas escolhas. No fim do mês, não sobra praticamente nada. O patrimônio dele é 0. Na verdade, você pode até contabilizar que é negativo por conta da dívida que ele tem do financiamento. Já a Ana, ela faz diferente. Escolheu morar mais perto do trabalho, vai a pé todos os dias e não tem dívidas. Desde o primeiro salário, ela separa uma parte para investir. 10 anos se passam e, embora os dois continuem com salários parecidos, a situação agora é totalmente diferente. O patrimônio da Ana já é relevante, enquanto o do Lucas ele segue inexistente. O resultado, o Lucas continua preso ao salário, com uma única fonte de renda, ou seja, ele está a um passo de ter um problema. Já a Ana, por outro lado, construiu um patrimônio sólido, capaz de gerar renda passiva e até cobrir parte das suas despesas. Nesse exemplo aqui, não tudo, porque foram só 10 anos. E essa é uma construção de longo prazo. E nesse ponto eu preciso te alertar de alguma coisa que acontece bastante, talvez esteja até acontecendo com você. Ao olhar para exemplos como o do Lucas e da Ana, é comum julgar não pelo que cada um fez com dinheiro, mas apenas pelo quanto ganhavam. E eu sei, é tentador pensar que quem conseguiu construir patrimônio só chegou lá porque teve retornos fora da curva, ou uma oportunidade que ninguém mais teve, mas a verdade costuma ser outra. Para provar isso, eu poderia te mostrar diversos exemplos, mas existe um caso muito emblemático, se tornou mundialmente conhecido, graças ao excelente livro do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Ele fala do exemplo de um cara americano chamado Ronald James Reed. Esse indivíduo, ele era frentista e faxineiro nos Estados Unidos, levou uma vida super simples, com salários bem modestos, mas ainda assim conseguiu acumular uma fortuna milionária. Ele nasceu na zona rural de Vermont, foi a primeira pessoa da sua família a concluir ensino médio, feito ainda mais impressionante, considerando que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola. Quem o conhecia dizia que sua vida era tão discreta quanto realmente parecia ser. O Ronald James Reed ele passou 25 anos consertando carros e um posto de gasolina e mais 17 varrendo o chão em uma loja de departamentos da JCPenney. Aos 38 anos ele comprou uma casa de 2 quartos por $12 mil e viveu nela até o final da vida. Em 2014, aos 92 anos, o Ronald Reed ele veio a falecer. E foi então que esse humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Porque naquele ano, mais de 2,8 milhões de americanos morreram. Menos de 4 mil dessas pessoas tinham um patrimônio líquido superior a $8 milhões. E o Ronald James Reed era um desses caras. No testamento ele deixou 2 milhões para os enteados e mais 6 milhões para o hospital e a biblioteca da cidade onde ele vivia. Todos que o conheciam ficaram perplexos, porque eles não tinham ideia do tamanho da fortuna que ele tinha acumulado. E nem sabiam como isso tinha acontecido, né? Porque como alguém com uma vida tão simples havia conseguido construir esse patrimônio? E a resposta é direta, não tinha segredo, loteria ou herança. O que o Ronald fez foi simplesmente guardar o pouco que ele podia, investir aquilo com foco no longo prazo, em ações de empresas sólidas, as chamadas blue chips, né, aquelas melhores empresas, e deixar o tempo e os juros compostos fazer o trabalho duro. Décadas depois, aquele esforço disciplinado, feito no melhor mercado do mundo, o mercado americano, transformou o pouco em muito até chegar numa fortuna de $8 milhões. E aí o Ronald James Reed ele saiu de faxineiro a filantropo, se você procura o perfil dele na Wikipedia, né, o que se fala dele. E nesse ponto cabe uma reflexão importante, né? Quantas pessoas que conhecemos ganham muito dinheiro, são muito inteligentes e mesmo assim nunca vão construir nada desse tipo. No mesmo livro do Morgan Housel,
House, ele dá um outro exemplo, só que no sentido negativo, dessa vez de um grande executivo que se formou em Harvard. Esse cara teve uma carreira de sucesso meteórica, uma aposentadoria precoce aos 40 anos, tinha uma vida de luxo, morava em uma mansão milionária, mas apesar de ser muito inteligente e ter tido muito sucesso, em meados dos anos 2000, ele contraiu um empréstimo para expandir ainda mais uma das suas propriedades. E o custo de manutenção desse empréstimo superava $90 mil por mês. Tudo dando certo, os juros eram baixos nessa época, mas aí veio a crise de 2008. Um dos gatilhos dessa crise foi o aumento de juros, esse camarada estava endividado, sem liquidez e com a sua renda comprometida por gastos astronômicos. Ele viu os imóveis, que eram garantia de alguns empréstimos, perderem valor, serem executados e terminou falido. Essas duas histórias mostram com clareza o que é a fase da construção do patrimônio. O Ronald Read, com salários modestos, acumulou uma fortuna porque teve disciplina, paciência e visão de longo prazo. E veja que tudo isso que eu falo aqui não diz respeito muito a conhecimento, né? Tem muito mais a ver com comportamento. Já o executivo de Harvard, o nome dele era Richard Fusconi, para quem quiser pesquisar, com todo o prestígio e altos ganhos, terminou falido porque não soube controlar seus gastos e as dívidas que ele teve. Essas histórias deixam claro que essa fase da construção, ela é independente daquilo que você ganha e tem muito mais a ver com o que você faz com o que você ganha. E aqui você pode usar várias estratégias, né? Automatizar os seus aportes, separar o valor assim que o salário cai na sua conta, sua remuneração, né? Se você tiver um negócio, né? Salário, por exemplo, ou até ter contas diferentes para gastos e investimentos. Principalmente para o iniciante isso é bom, né? Deixar as coisas mais separadas. Tudo isso ajuda. Só que para muita gente não é suficiente. E não é nem por falta de vontade, é por falta de hábito. O cara não tem um comportamento adequado para isso. E muitas vezes nem sabe que ele não tem esse comportamento. Sempre que eu falo do viés do ponto cego, eu lembro inclusive de uma frase do Sêneca, o filósofo romano do século I depois de Cristo. Ele falava: temos sob os olhos os vícios alheios, as nossas costas estão os nossos, né? Ou seja, é muito fácil julgar o outro, mas somos terríveis na hora de julgar nós mesmos. E é por isso que muitas vezes a pessoa acha que ela tá no controle, quando na prática ela tá repetindo os mesmos erros todos os meses. É como na musculação, você pode jurar que tá fazendo o exercício da maneira correta, mas quando um treinador olha para você, ele enxerga de fora aquilo que você não vê. E com alguns pequenos ajustes, ele pode mudar completamente seu resultado. Com finanças é exatamente igual, pessoal. Ter alguém acompanhando de perto multiplica sua chance de conseguir construir patrimônio com consistência e realmente evoluir. E aí que entra o planejamento financeiro. Ele é a chave para transformar seus sonhos em realidade. Você ganha controle sobre suas finanças, se livra das dívidas, define metas claras e cria estratégias para alcançar os seus objetivos. Como, por exemplo, comprar uma casa, garantir a educação dos seus filhos ou se aposentar com tranquilidade. Seja qual for o plano, o segredo é a organização. Além disso, esse planejamento reduz o estresse com dinheiro, evita gastos desnecessários, faz com que o patrimônio cresça de maneira consistente. O fato é que sem passar pela fase da construção não existe um futuro financeiro sólido. Porque na história do Ronald James Read, eu disse que ele investia e esse é o ponto que faz toda a diferença. Porque guardar dinheiro não é construir patrimônio. Aqui no Brasil você guarda dinheiro e a inflação vai comer todo o poder da moeda. Você vai estar sendo, na verdade, disciplinado, mais burro, né? Era melhor ter consumido, porque ele tinha mais poder de compra naquele momento. O que realmente vai fazer você construir patrimônio ao longo do tempo é investir esse dinheiro. E é justamente aí que começa a segunda etapa dessa jornada, que é essa fase da aceleração, digamos assim. Nesse ponto, o patrimônio não vai crescer apenas pelos aportes que você faz mês a mês, mas principalmente pelos rendimentos que ele próprio gera. E não que no começo, naquela fase de construção, o seu patrimônio não gere rendimentos, mas eles costumam ser muito pequenos comparado ao poder dos aportes que você vai colocar lá. Já nessa fase, a gente chega num ponto onde juros compostos deixam de parecer lentos e passa a dar mais velocidade à sua evolução financeira. E o ponto que a gente pode entender que muda da fase da construção para aceleração é justamente quando os seus aportes, não é que eles não sejam mais necessários, mas eles passam a ser menos importantes. Porque lá atrás, enquanto você tem pouco dinheiro, ainda que você tenha um rendimento percentual alto, sei lá, você botou aquilo em Bitcoin, rendeu 100%, se o seu patrimônio investido é de R$1.000, 1.000 virou 2.000. Percentualmente você teve um ganho alto, mas em termos absolutos aquilo é muito baixo. Já quando você tem um patrimônio mais consolidado, ainda que você aporte, digamos, 1.000 por mês, você teria colocado ao longo de um ano R$12.000. Mas pensando que você começou o ano com R$100.000 investidos, o que eu particularmente acho um marco mega importante, pensando na Selic atual, você teria alguma coisa próxima a R$115.000 no final do ano. Ou seja, o rendimento da sua carteira passou a ser mais importante que os aportes que você faz mês a mês. Nessa fase você sente que parece que os juros compostos estão trabalhando mais para você. E na verdade eles estão fazendo a mesma coisa de antes. O juros é proporcional ao patrimônio investido. O ponto é que seu patrimônio cresceu. Ele já foi construído e agora ele está sendo acelerado. E repare que eu citei esse ponto dos R$100.000 e aqui eu vou relembrar um conteúdo de um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar o card para quem quiser assistir. Mas basicamente nesse vídeo eu defendo a ideia de que, ao contrário do que muita gente pensa, né? Os R$100.000 não são 10% da jornada para 1 milhão. Matematicamente até são, né? Você divide 1 milhão por 10 vai dar 100 mil. Mas em termos temporais, e eu explico bem isso no vídeo em questão, você costuma levar 1/3 da jornada até 1 milhão para juntar os primeiros 100 mil. De modo que 100 mil seriam 1/3 de 1 milhão e por sua vez 1 milhão seriam, no mesmo raciocínio, 1/3 de 10 milhões quando você pensa no tempo
para que você possa chegar até essas quantias. E aí o que você deve fazer nessa fase é simplesmente não ceder à tentação de mexer nesse patrimônio investido. O que eu vejo que costuma ser um grande erro das pessoas. Se eu pego minha caixa de perguntas no Instagram, e aí fica o convite para quem não me segue no Instagram para acompanhar, até porque eu tenho sido mais ativo lá do que aqui, as perguntas que eu geralmente recebo dos iniciantes têm a ver com como é que eu faço para investir o meu dinheiro para poder ter uma renda extra para pagar minhas contas. Então veja que o cara não está vivendo da renda do trabalho dele. Pelo menos não pensa em viver só dessa renda. Ele já quer investir para tirar alguma coisa para reforçar o poder de consumo dele hoje. Se por acaso esse cara recebesse 100 mil reais de mão beijada, você acha que ele ia investir esse dinheiro para não mexer? Ou ia começar a usar para reforçar o seu padrão de consumo, a sua vida nos dias atuais? Então uma das grandes dificuldades que fazem com que pessoas que construíram algum patrimônio e entram nessa fase da aceleração não cheguem até a próxima fase é o fato de que elas não conseguem esperar. Elas cedem a tentações, usam dinheiro para trocar de carro, comprar um imóvel. E aqui no caso do imóvel você tem outras soluções para comprar se for o caso. E elas deixam de continuar acumulando patrimônio para chegar à terceira fase. Porque depois de passar pela construção e aceleração, uma hora você vai chegar realmente na liberdade financeira. Aqui o patrimônio não é mais apenas número na sua conta ou um gráfico que sobe mês a mês. Ele passa a ser um instrumento para algo maior, né? Que é a sua independência e o poder de escolha, o poder inclusive de dizer não. Como assim dizer não, Bruno? Você trabalha porque você precisa. Até o ponto que você tem um patrimônio que pode te manter, pagar o seu custo de vida. E nesse ponto você pode falar não para aquele trabalho que você não gosta para fazer outra coisa. Talvez até nada, né? Mas se você quiser trabalhar, vai trabalhar com alguma coisa que te dá prazer. E não mais por obrigação, mas agora por opção. E aqui também cabe uma reflexão importante, porque ao chegar nessa fase, você vai começar a usar parte do patrimônio para viver. E nessa fase, isso é legal. Na fase da aceleração, não. Você não chegou nesse momento ainda. Pô, Bruno, e como saber quando eu vou chegar nesse momento, né? Existem diferentes maneiras de planejar para isso. Vou falar uma das regras que é mundialmente famosa, que é a chamada regra dos 4%. Ela fala o seguinte, né? Se você for capaz de viver com 4% do patrimônio que você tem acumulado, então você chegou na fase da liberdade financeira. Porque pense que você tira esses 4%, mas sua carteira rende, por exemplo, 15%, de modo que você vai recompletar essa parte que você gastou e ainda ver essa carteira tendo um ganho, uma valorização acima da perda do poder de compra do dinheiro. E aí, naturalmente, quando você pensa nessa conta dos 4%, você vai ver que o número não será o mesmo para as pessoas. Para quem tem um custo de vida mais baixo, digamos de 40 mil reais ao ano, o que para boa parte da audiência aqui do canal, concentrado em grandes capitais do Brasil, vai parecer irreal. Mas para o cara que mora numa cidade pequena, principalmente fora do sul, sudeste, onde o custo de vida é mais baixo, pode ser crível. Se esse cara tem um gasto de 40 mil reais ao ano, com R$1 milhão, ele pode viver de renda. Agora, para uma pessoa que mora numa grande cidade, que digamos que precise de, na média, 10 mil reais por mês, ou seja, 120 mil reais no ano, então já seriam necessários 3 milhões para que ela, usando os 4%, daria 120 mil, possa se aposentar. E assim vai. E aí você percebe que aquele cara que tem aquelas pretensões de ter vários carros na garagem, ostentar pra caramba, ele em si é um obstáculo à sua própria jornada de poder viver de renda passiva. Porque se o alvo dele é muito alto, ele vai ser obrigado a continuar trabalhando, a esperar mais tempo para que ele possa dar esse passo para essa terceira fase da liberdade financeira. E para reforçar na sua cabeça essa ideia que eu passei aqui, eu vou citar novamente o Sêneca, porque ele tem um pensamento que eu acho muito bacana. Ele fala que pobres são aqueles que precisam de muito. Quanto menos você tem a noção daquilo que é suficiente para você, mais pobre você é. Portanto, pessoal, essas são as 3 fases: construção, aceleração e liberdade financeira. Todos que querem chegar até a liberdade vão passar pelas 3, e eu espero que você consiga fazer isso mais rápido do que pensa que é possível. Para isso, foque nos aportes, principalmente no começo, mas depois de já construir um patrimônio maior, aí chegou a hora de você investir, indo além do básico, né, para conseguir ter uma performance melhor no mercado.